nós iremos falar de um momento muito precioso, que foi o momento do Senhor com Naamã. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Amém? Você que encontrou, dá uma glória a Deus, fica de pé em reverência à palavra do Senhor. Pense como é bom fazer isso. Aleluia. Você que está em casa, né? Pega a sua Bíblia. Se você está no celular, você não vai poder olhar a Bíblia no celular. Você vai ter que ter a física, né? Então, a minha vem dizendo assim: a cura de Naamã. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença na pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria. Ele o curaria dessa doença, ou da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu esta carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho poder para dar a vida e tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Manda que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um empregado saísse e dissesse a ele que fosse lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair falar comigo e que oraria ao Senhor, o seu Deus, e que passaria a mão sobre mim, sobre o lugar doente, e me curaria. Além disso, por acaso, os rios de Abana e de Farpá, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até ele, no lugar onde ele estava, e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, acaso o Senhor não faria? Porque o Senhor não vai poder, vai descer e lavar-se, como ele disse, e ficar curado. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou tão firme e sadia como de uma criança. Depois voltou
com todos os homens até o lugar onde Eliseu estava. Amém? Aleluia? Glória a Deus, né? Deixa eu pedir uma coisa aqui, rapidinho. Glória a Deus. Eu estou apanhando aqui do vento do ventilador. Aí, só para desligar aqui mesmo, tá? Só um minuto, já. Então, povo santo, nós vimos aí a vida de Naamã. Nós percebemos que já falamos bastante, todo mundo escuta sobre Naamã. E que nós entendemos que Naamã era muito orgulhoso. Naamã era, não é isso? Naamã era orgulhoso e tinha isso com ele. E ele precisava a todo momento descer para poder receber de Deus. Mas eu quero chamar a atenção aí para duas coisas. Primeiro, é que às vezes nós não queremos escutar a voz de Deus pelas pessoas que são mais abaixo do que a nossa posição social. Naamã teve 3 falas no seu ouvido para poder receber a cura. Eu não vou falar pelos 7 banhos que já se foi falado. Ele tomou um banho, e aí um banho teve isso, no outro banho teve aquilo. Mas a partir do momento que não se escuta a voz de Deus. As 3 pessoas que falaram com Naamã eram inferiores à posição que ele tinha. E aí a primeira pessoa que falou com Naamã como voz profética foi a menina. A menina era escrava de Naamã. Ela tinha sido conquistada dentro de uma batalha entre Síria e Israel. E quem falou sobre o profeta, que o profeta poderia curar o seu senhor, foi a escrava. E Naamã escutou. Não escutou? Escutou. E ele foi até o lugar. Depois ele recebe uma direção do profeta Eliseu. Olha, tu pode ir lá no Rio Jordão e se banhar 7 vezes. Quando você se banhar 7 vezes, você será curado. Ele desacreditou na primeira fala. Ele começou a questionar a primeira fala. Porque a menina tinha dito, você pode procurar um profeta em Israel e o profeta lhe curará. Mas ele passou a acreditar no que ele gostaria de receber. E às vezes nós queremos entrar em acordo com Deus para ver a melhor maneira de recebermos uma bênção. E por terceiro, a terceira vez que um profeta fala com ele, foi o próprio servo dele, que estava na mesma comitiva com ele. Ele diz, meu senhor, por acaso o profeta lhe pediu alguma coisa difícil? Não, não foi? Se fosse difícil eu faria. Por que você não pode fazer esse pedido tão fácil? Ele deixou de acreditar num profeta, que tinha o nome de profeta, para poder acreditar, depois ser convencido por uma pessoa que era de baixo nível relacionado a ele. Enquanto nós queremos cada vez mais receber a cura ou receber a bênção do Senhor da nossa maneira, pior vai ficar o nosso estado. Porque Naamã sonhava, no momento que chegou, em que ele receberia um toque do profeta Eliseu e que ele oraria por ele pela cura dele. E o Senhor deixou um processo tão fácil. Porque às vezes nós queremos o processo mais difícil para dizer que foi Deus que fez. Nós queremos que Deus abra o céu, Deus abra o mar vermelho na nossa frente, Deus faça uma chuva de codorninhas, junto com o maná do céu, para dizer que está acontecendo um milagre na nossa vida. Às vezes nós queremos sempre esse extraordinário, de uma maneira totalmente diferenciada, para poder saber que é Deus que está fazendo na nossa vida.
Naamã queria desse jeito. Naamã queria receber a bênção de uma maneira que ele achava, porque ele provavelmente escutou como o povo de Israel saiu do Egito, por esse Deus maravilhoso. Ele escutou como o povo de Israel teve todas as batalhas ganhas, como é que Deus direcionou o povo de Israel. Nos capítulos anteriores, como é que o povo de Israel foi conduzido por Deus para vencer o próprio rei da Síria. Ele escutou isso tudo. E ele queria que acontecesse dessa mesma maneira. Ah, não, Deus vai falar alguma coisa e que toda essa lepra vai cair da minha pele. Eu acho que Deus vai fazer dessa maneira. A gente não precisa achar nada. O que nós precisamos é simplesmente confiar no que Deus falou. E ponto final. Nós não precisamos criar outras possibilidades dentro do que Deus falou. Nós muitas vezes recebemos a direção de Deus e com a direção de Deus nós queremos colocar o nosso tempero. Não existe tempero na palavra de Deus. Não tempero humano. O que existe é tempero do céu. Agora imagina, Naamã iria voltar para a Síria, iria voltar sem ser curado. Sabe por quê? Porque ele queria de um jeito que ele gostaria de ver. A fé não se vê. Ele queria ver a fé em ação. A fé não se vê. Quando nós andamos pela fé, nós andamos em cima das palavras que Deus diz. E por pouco, Naamã não perdeu a bênção que ele tinha, que Deus tinha reservado para ele, por conta dos pensamentos de Naamã, de como ele gostaria. Às vezes nós dizemos a Deus que temos fé. Nós dizemos: Senhor, eu tenho fé no Senhor, eu faço o que o Senhor mandar. Se o Senhor disser, pula um lago, eu vou pular. Se o Senhor disser, eu vou andar por cima das águas, eu vou andar. Mas quando nós estamos num momento de mais dificuldade, e quando nós colocamos a nossa posição acima da dificuldade, Deus fala a direção correta e nós queremos complementar a voz de Deus. E isso não é interessante para nós mesmos, porque nós iremos ser direcionados para fora da bênção que o Senhor preparou. No nosso dia a dia, nós precisamos saber literalmente se o que nós estamos produzindo está sendo diretamente o que Deus falou, ou se nós estamos colocando o nosso querer em cima do que Deus está colocando. Porque Elis colocou aqui no início, não há outro ser, não há outro nome que esteja acima do nome do Senhor. Então não existe palavra nenhuma que possa ficar acima da palavra que o Senhor já proferiu para a minha e para a sua vida. Nem mesmo a palavra que está no nosso coração ruminando, dizendo eu posso fazer dessa maneira. Não, você não pode. Eu posso da maneira que o Senhor mostrou. E aí é só você. Se for para colocar o pé na lama, empurra o pé na lama. Se for para você sair na chuva, saia na chuva. Não desconsidere o que Deus está falando com você. Se Ele está dizendo larga o emprego, larga o emprego. É Ele que está falando. Não existe palavra maior do que a palavra dEle. Então nós às vezes deixamos de receber a bênção do Senhor, seja qual for. A maioria sonha com a prosperidade. Prosperidade é ter paz na execução das nossas atividades. Isso é prosperidade.
E aí nós queremos tanto, 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 tanto que não escutamos. Ou escutamos e queremos fazer o nosso gostinho. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Ele não existe sobre a palavra de Deus. O jeitinho brasileiro não existe sobre a palavra de Deus. Se é para você passar pelo momento da dificuldade, Deus disse para você, você vai ter lá na frente tal coisa, então passe pelo momento da dificuldade. É porque é lá na frente, nem agora não. Às vezes nós queremos encurtar as coisas, não podemos. E sabe o que é que eu acho mais maravilhoso nessa passagem? É que às vezes, até uma criança, uma pessoa nova na fé, uma pessoa que a gente mais desconsidera, que pode trazer uma fala de Deus para a gente, ele diz, só basta tu fazer o que é para ser feito, e nada além disso, porque a partir do momento que você fizer o que é para ser feito, você vai ter a bênção do Senhor. Aí o nosso ouvido precisa abrir para aquelas pessoas que nós julgamos ser mais inferiores que nós. Não abra o seu ouvido só para quem é o profeta, que é considerado profeta, que é o pastor, que é o evangelista, o missionário fulano de tal. Abra o ouvido para a direção de Deus. E você vai ser recompensado por isso. Pode ser que Deus tenha falado para você, por aquele ser mais que você considera insignificante, e que agora está fazendo sentido. Faça o que Deus disse. E eu tenho certeza que você vai receber aquilo que Deus disse que você ia receber. Deus falou uma vez com Naamã, Naamã atendeu. Deus falou a segunda vez com Naamã, Naamã não atendeu. Deus falou a terceira vez com Naamã, para Naamã atender por completo o que ele tinha pedido. E qual foi o que Naamã recebeu? Naamã recebeu o que Deus tinha falado por meio do profeta, que tinha confirmado o que a menina tinha falado no início, e que tinha dito que era tão fácil receber e fazer esse passo como o seu servo tinha falado. Não compliquemos o que Deus colocou para a nossa vida. É tão fácil. Às vezes as pessoas dizem que é muito difícil viver o que Deus diz. Não é difícil não. Nós é que complicamos. Nós é que complicamos a nossa chegada a Jesus. Nós é que complicamos a nossa condução de vida por Jesus. Porque nós queremos fazer com o nosso jeitinho brasileiro. Queremos colocar o nosso jeitinho brasileiro em tudo o que o Senhor mostra para a gente. Talvez, estou lembrando aqui, tenha passado já, alguns tenham passado, pela maneira de pegar a Bíblia, abre a Bíblia, cai no versículo tal, cai no capítulo tal, e aí, quando dá uma direção diferente daquele que eu gostaria, eu digo, não é para mim. Mas quando dá um incentivo a fazer algo, poxa Deus, o Senhor falou comigo. Deus fala a partir do momento que nós abrimos esse livro aqui. E nós precisamos ficar ligados em todas as palavras que o Senhor diz aqui. Porque a partir disso é que nós teremos a direção dele. Não precisamos dar o nosso jeitinho para Deus, não. O jeito de Deus já é perfeito. Não precisamos mudar nada no jeito de Deus. O que nós precisamos é mudar no nosso jeito. Então, não sejamos como Naamã, no sentido de querer colocar a nossa própria vontade, ou a nossa própria ideia, ou nossos próprios pensamentos proféticos. Porque o que Naamã colocou aqui é um pensamento ideológico profético sobre a palavra de Deus. Não, o Espírito Santo só se move dessa maneira, do jeito que eu estou vendo. Para com isso.
Deixa Deus se movimentar do jeito que Ele quer se mostrar para você. Deus quis se mostrar para Naamã dentro do rio Jordão. Não era no do rio que ele falou na Síria, não. Era dentro do rio Jordão. Onde é que Deus quer se mostrar para você? Ele já falou para você. Vá buscar Ele no lugar onde Ele quis se mostrar para você. Vá lá nesse lugar. E você vai ter as direções. Você vai ter sim o que Ele prometeu para a sua vida. Naamã foi curado. O que é que você está esperando em Deus e acha que não aconteceu ainda porque é por conta do tempo? É tempo, Senhor. É no teu tempo. Às vezes não é no tempo de Deus, não. Às vezes é a nossa atitude que faz com que o tempo de Deus se prolongue. Então, o que é que nós estamos protelando para poder receber o que Deus preparou para a nossa vida? O que é que nós estamos esperando? Renato falou sobre avivamento aí. O avivamento já está acontecendo. As pessoas estão sendo transformadas. E aí? O que é que você está fazendo para promover esse avivamento? Essa mudança na transformação, uma transformação social na realidade. Porque Deus já falou com você que você precisa fazer algo diferente. Você não faz porque você não quer. Por quê? Porque eu estou colocando a minha vontade ainda imperando. E aí? O que é que nós iremos fazer? Já temos a promessa que Jesus vai voltar. Não preciso colocar tempero nenhum. Todo mundo acredita. Crente acredita. Jesus vai voltar. Sim, Jesus está voltando. Ninguém coloca, porque é soberana essa palavra. E por que nas outras palavras de Deus a gente quer colocar tempero? Não precisamos ser assim, não. Do mesmo jeito que acreditamos que Jesus está voltando, se Ele disser, vá a tal lugar e faça tal coisa, é a mesma palavra. É a palavra de Deus prometendo algo. Então que nessa noite, povo santo, povo amado do meu coração, você que está em casa, você que está aqui presente, mude a forma de olhar as direções de Deus. Olhe pelo que Ele está dizendo para você. Não olhe pelo aquilo que você acha que é. Deus é certeiro, Ele não é achômetro. Ele não vai se movimentar do jeito que nós queremos. Ele vai se movimentar do jeito que Ele quer. Se Ele quiser abalar a terra, Ele vai abalar. Se Ele quiser fazer com que a pandemia cesse, Ele vai fazer isso. Mas é do jeito dEle. Nós não precisamos acrescentar nada ao que Deus diz. É só viver o que Ele falou. E tenha certeza que você vai ser recompensado. Amém? Aleluia. Adorai. Eita Jesus. Aleluia. Então faça isso, povo santo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Tenha certeza que quando você começar a ver como Deus mostra o início, o meio e o fim, se você não questionar, você vai ver como a recompensa ela é maravilhosa. Às vezes vai doer para poder chegar no lugar. A Síria não era tão perto de Israel. Às vezes eu preciso me deslocar mesmo. Aleluia. Amém. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se
quero ser limpo como a mão no teu querer. Aleluia. Vamos ficar de pé. Você em casa aí. Aleluia. Paizinho, nós agradecemos tanto porque o Senhor nos traz as instruções. Agradecemos tanto porque às vezes nós queremos fazer tanto a nossa vontade, fazer tanto da nossa maneira, e sempre quebramos a nossa cara, Pai. Nós queremos fazer do teu jeito. Nos ajuda a entender, a discernir todas as palavras que chegam aos nossos ouvidos. Às vezes queremos tanto algo que escutamos qualquer coisa, ou que escutamos o Senhor e colocamos a nossa vontade sobre a sua palavra. No nome de Jesus, Paizão amado, nos ajuda a nos quebrantarmos cada vez mais presente ao Senhor. Cada vez mais nós, assim como aconteceu com Naamã, nós descermos para poder reconhecer e encontrarmos com o Senhor. Que às vezes estamos numa posição tão alta, Pai, mas tão alta, que não conseguimos nem ver o Senhor mais. Que não conseguimos escutar mais o Senhor. Que não conseguimos ter mais intimidade com o Senhor. Mas, amado, no nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda. No nome de Jesus. Queremos chegar no ponto que o Senhor disse que aconteceria. Queremos nos movimentar do jeito que o Senhor diz para nós. No nome de Jesus. Que toda direção, que toda fala do Senhor, ela seja totalmente e unicamente significativa. Que ela seja a palavra como ela é, completa dentro da gente. Que nós não coloquemos sobre sua palavra dúvidas. No nome de Jesus.